Celebramos hoje um dos mistérios da vida do Senhor. Antes celebramos a sua morte, a ressurreição e agora a ascensão. Realidades que são difíceis de captar completamente e chamamos de o mistério da vida de Jesus, que inclui essas diversas partes que hoje celebramos, com uma delas que é a ascensão. Mas embora sendo um mistério no sentido de não compreendermos tudo, somos chamados a crescer no conhecimento dos diversos passos da vida de Jesus. Portanto, a ascensão tem um significado para as nossas vidas que nós, comunidade cristã, e na nossa fé, e de modo particular, ou na família, ou no trabalho, ou nas nossas responsabilidades, ou no lugar onde vivemos, devemos viver essa dimensão, neste caso da ascensão. Portanto, há aqui um diálogo entre a nossa fé, a nossa realidade humana e como vivemos essa fé, com os mistérios que celebramos da vida de Jesus, como neste caso da ascensão. E a questão permanece. Então, como é que eu vivo a ascensão do Senhor na minha vida pessoal, na minha vida de família, na minha vida de trabalho, nas minhas responsabilidades e na terra onde estou, em Macau, este recanto, nesta grande China? Como vivo eu esta ascensão? Que significa para mim a ascensão do Senhor na minha vida concreta e real de cada dia? E é neste sentido que eu gostaria de ir, com a ajuda da Palavra de Deus, avançar com alguma compreensão que me permita encarnar este mistério da ascensão do Senhor. Isto é, elevado ao céu e presente à direita, segundo a descrição feita nas Escrituras, à direita de Deus Pai. Como é que eu vivo esta experiência? O que é que pode significar para mim esta experiência da ascensão do Senhor? Pegando na Palavra de Deus, diria que o Evangelho e a primeira leitura, que é complementar na descrição desse momento da ascensão do Senhor aos céus, que podíamos tirar uma dimensão que é necessária na nossa vida da fé, que eu chamo o sentido da realidade e o sentido da eternidade. Porque as duas dimensões estão expressas nesse momento. Por um lado, são os anjos a dizer: o que é que você está a olhar para o céu? A vida continua. Eu diria que este aspecto pode nos ajudar a perceber que, se por um lado temos de ter os pés firmes na terra, é a nossa realidade concreta, mas ter também um sentido do céu e da eternidade. Este diálogo entre a terra onde temos os pés, onde vivemos, onde se desenvolve a nossa vida e os factos da nossa história, por um lado, mas por outro, ter um coração ou uma profundidade de vida que me permita sentir eu sou chamado à eternidade. Se não mantemos esta relação entre a realidade e a eternidade, alguma coisa está perdida na nossa maneira de viver a fé. Portanto, há que ter este sentido da realidade. Eu vivo neste mundo, fui criado e tenho responsabilidades, e cada um à sua maneira. Esta é a realidade que eu devo viver todos os dias. Mas a minha fé abre-me os horizontes da eternidade. Aqui permanece nesta terra uma passagem. O céu é uma dimensão da nossa vida que se realizará um dia, mas que deve ser vivido já neste mundo. E daí que estas duas dimensões, a realidade e a eternidade, devem ser parte da nossa fé e na nossa maneira de ser cristãos. Não é nem um espiritualismo desencarnado, idealista, nem também um materialismo em que só preocupamos com as coisas imediatas. Daí podemos ver, inclusive, toda esta dimensão da sociedade de consumo é consumir coisas materiais, de tal maneira que nos tornamos compulsivos
diante das realidades do comer, beber, vestir, dormir, ter uma casa, fazemos isso quase o essencial da vida. Eu direi, atenção, ter consciência que isso é necessário, comer, beber, dormir, vestir ou ter uma casa, é parte da nossa vida, mas não é o fundamental nem o centro. E entramos numa vida de um consumismo que depois até cai numa outra dimensão, que é o materialismo com que eu vivo a minha vida. Por isso a ascensão é um contínuo lembrar, olhar para o céu, a dimensão de eternidade, e que este mundo é uma passagem, é uma realidade que a gente tem que aprender a viver. E vejamos que, a começar pela nossa terra de Macau, os elementos da sociedade de consumo são superabundantes na nossa terra. Comer, beber, dormir, vestir bem e a casinha do melhor que há, com o melhor Wi-Fi, é uma constante preocupação. E para alguns é uma obsessão mesmo. E pergunta-se, e o sentido do céu? E o sentido de Deus? Onde é que está? E reparem, a nossa maneira mesmo de viver, às vezes, é: eu vou à missa, os meus deveres religiosos, as minhas devoções e mais. Toda essa realidade, com certa formalidade, vives, tens os teus deveres cumpridos. Mas o sentido de Deus tem que ir um bocadinho mais longe. Mesmo a nossa maneira de viver, temos que ir mais longe, temos que ser mais profundos. Uma realidade que toca todos os elementos e os níveis da minha vida. Não é só na igreja, não é só na minha devoção, não. Isso é quase também fazer da igreja também uma sociedade de consumo. É mais que isso, muito mais. Faz parte a obrigação, os meus deveres, sim, os meus deveres cristãos, a Santa Missa, tudo isso. Mas permanecer aí quase como uma sociedade de consumo e não ir mais longe na nossa relação com Deus. E hoje a Ascensão vem-nos chamar a atenção a isso. Atenção, olhar para o céu, olhar para Deus e que Ele venha entrar na nossa realidade humana, onde então manteremos o equilíbrio na utilização dos bens e viver as necessidades próprias do ser humano, mas com o sentido de Deus. Portanto, há aqui este diálogo a fazer, que nem sempre caímos na conta, como também igualmente o outro lado, é sermos tão espirituais, entramos no espiritualismo e no idealismo, fazer as minhas coisinhas religiosas e depois isso transforma o teu modo de viver. E às vezes não. Às vezes vamos muito à igreja e rezamos muito, mas depois na prática, às vezes basta sair da igreja para começar logo no disco, para não dizer outras coisas. Portanto, há aqui uma questão de fundo. Nem o espiritualismo, que é desencarnar o sentido espiritual da vida e da nossa fé, nem o materialismo e o consumismo, que é viver nesta terra e extremar a relação com as coisas e com os bens materiais. Temos que ser superiores a isso tudo, à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Portanto, uma primeira lição, ou uma dimensão aplicável à nossa vida é esta: é integrar o sentido da realidade, ter os pés na terra, mas ter ao mesmo tempo o sentido da eternidade, que é o sentido do céu. E a nossa vida vive-se nesta dimensão. E Deus não falha. O Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, aquele que nos ajudará a caminhar com o sentido de Deus, com o sentido da realidade de cada dia. E isso vamos ver aos poucos, no princípio da vida da Igreja. Lá estão eles, sempre com o sentido de Deus, mas também com os pés na terra. E às vezes com algumas dificuldades em ver claro. Daí o discernimento do Espírito Santo para ver onde é que está Deus neste mundo presente, onde sou chamado a viver,
mas ao mesmo tempo a testemunhar a presença de Deus. Ainda nesta linha, se formos à segunda leitura, temos uma dimensão um bocadinho mais profunda. Baseado nesta dimensão que o Senhor ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, Paulo faz uma meditação e diz-nos exatamente uma graça a receber de Deus nessa dimensão de fidelidade a Jesus Cristo, que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e aqui a primeira graça, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz para o conhecerdes plenamente. Reparem, esta dimensão de intimidade com Jesus, nesta realidade que Ele subiu aos céus e está em Deus, Santíssima Trindade, tem um dom que nós, ao meditar e aprofundar o sentido da ascensão, leva-nos a este primeiro dom, que é o espírito de sabedoria, de luz e o conhecimento de Deus. Isto é mais íntimo. Mas ainda tem aqui uma segunda dimensão, que é: ilumine os olhos do vosso coração. Vejam estes dois aspectos. O aprofundamento da experiência de Cristo na ascensão e sabendo que está na eternidade, dá-nos estes dois dons, que é a sabedoria, a luz e o conhecimento de Deus, e segundo, abrir os olhos do nosso coração. E isto é importante, porque muitas vezes a nossa prática religiosa é só ir numa maneira muito formal e esquecemos esta dimensão da intimidade. O eu vir à igreja, o celebrar a Santa Missa ou as minhas próprias devoções devem-me levar a existir em mim a consciência da sabedoria, da luz e do conhecimento de Deus. E ao mesmo tempo que o Senhor me abre os olhos do coração. Esta problemática do coração, que não é melodrama, mas é uma realidade nossa. Homens e mulheres, temos que aprender a sentir o nosso coração profundamente e com o sentido de Deus. Porque se temos esta abertura interior, esta visão interior, como dizer, ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e ver a presença de Deus, vem a seguir aquilo que o São Paulo nos diz: a esperança, o sentido da esperança na vida. Segundo, os tesouros da vida de Deus. E terceiro, a grandeza e o poder que recebemos com essa experiência. Estão a ver, eu, se não faço este caminho interior, que é, estando eu em Deus, ganho um sentido de esperança na vida. Segundo, descubro as riquezas de Deus. E terceiro, reconheço que em mim entra um poder e uma capacidade diferente, que é o toque de Deus. Se esta realidade, primeiro, isto é uma realidade, a questão é se estamos atentos a isto. Estou a falar aqui, é todo muito da vida interior, mas é um facto. Por isso é que a gente entende porque é que os santos, por exemplo, a Santa Teresa de Calcutá, que tive o privilégio de a conhecer pessoalmente. Lembro, quando foi o doutoramento honoris causa em Hong Kong, ela ao fim da apresentação toda, e quem falava era um economista e não sei quê, não sei o que mais, professor universitário, ela ao fim só me disse: não me deixaram falar de Deus. Porquê? Porque é que eu digo, esta sensibilidade dos homens e mulheres de Deus, que sentem na sua vida a aspiração contínua à intimidade com Deus e ao sentido do céu. Vivemos e a nossa terra de Macau está cheia de preocupações só de ter e gozar. E as coisas de Deus, se formos aos corações, falam de um modo diferente. Muita da gente que vão aos casinos, se não a grande maioria, vai em angústia ao jogo, à diversão, ao entretenimento. Por fora parece tudo
clamoroso, luzes e luzes e luzes, mas o interior, quanta dor e quanta angústia. Porque isso, temos que ser humildes e dizer, Macau vive também numa grande ilusão, isso do dinheiro, das luzes, que eu brinco até com as palavras, City of Dreams, o Venetian é o City of Fantasy e o Galaxy é o City of Illusion. Dreams, Fantasy, Illusion. Qual é o resultado? Vazio. Isto é uma realidade, não é estar a dar voltas, é uma realidade que se fala no fundo do coração, mas não se diz e muitas vezes encobre-se. Ora, hoje a ascensão é uma afirmação profunda com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa vida com os pezinhos na terra tem que ser vivido com o sentido do céu, o sentido da eternidade. Caso contrário, há qualquer coisa que sempre faltará no íntimo do nosso coração. Isto é chamar à profundidade do nosso ser. Nós não podemos ver só ter e gozar. A vida é mais que isso. E Deus está no meio de nós e dentro de nós, para que ganhemos esta sabedoria. Este conhecimento de Deus é necessário ir fundo no nosso coração e ouvir a voz de Deus dentro e se ver com os olhos de Deus dentro de nós. Caso contrário, perdemos nesta sociedade de consumo, sociedade cheia de dinheiro, cheia de cifrões e tudo. Mas o coração, nós sacerdotes que digamos, o vazio que tantas vezes vem com lágrimas. Porquê? A vida é mais do que isso, do que está fora, ter, tudo muito confortável, tudo muito consumado e tudo isso, mas não dão a verdadeira felicidade. Por isso nós todos, a começar por mim, devemos dar esse sentido de Deus na nossa vida, mas homens e mulheres empenhados, cada um no seu trabalho, na sua responsabilidade, mas com sentido de Deus. Assim sendo, peçamos ao Senhor hoje a graça desta compreensão profunda da vida, em que a dimensão da realidade deve ser vivida com criatividade, com dinamismo, com responsabilidade, mas também com a profundidade de perceber o sentido profundo da nossa vida é o céu. E é neste diálogo entre terra e céu em que nós caminhamos. Que Deus nos conduza a capacidade de discernir os caminhos de Deus neste mundo que é o nosso e que somos chamados a viver.